Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que neste domingo a presença do Espírito Santo de Deus esteja com você e com toda a sua família, te orientando, te protegendo e te guiando em todo o tempo. Estamos aqui para mais uma escola dominical, tempo onde nós podemos buscar mais o nosso Deus através da sua palavra e sermos transformados por ela. Que esse tempo que nós teremos aqui possa moldar o seu caráter, possa te aproximar ainda mais do nosso Deus. E eu queria te convidar a começar este tempo de estudo com uma oração. Eu queria que você orasse, uma oração de gratidão, de louvor a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, tem feito na vida da sua família, por todas as provisões, por todos os livramentos, por toda a sua proteção sobre cada um de nós. Então, ore, agradeça pela semana que se passou, agradeça por você ter amanhecido para mais um dia hoje, porque isso demonstra que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Então, agradeça por isso, agradeça pelo tempo que nós teremos aqui agora de estudo, um tempo de escola dominical, e também peça para que o Espírito Santo venha agir na sua vida, venha abrir o seu coração, a sua mente, seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você neste momento. Vamos orar, meus irmãos? Amado Deus, nós estamos aqui para mais um tempo de escola dominical, um tempo que eu sei que foi preparado pelo Senhor para cada um de nós, para a tua igreja, para o teu povo, Pai. Um tempo onde o Senhor quer comunicar verdades ao nosso coração, a fim de nos transformar em pessoas, em cristãos mais parecidos com Jesus Cristo, Pai. Obrigado por esse tempo tão abençoado. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela semana que se passou, por toda a provisão que o Senhor teve para com cada um de nós, para com cada lar aqui representado. Obrigado porque o Senhor tem protegido o teu povo, o Senhor tem nos abençoado de forma maravilhosa todos os dias, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Nós te louvamos também porque temos o privilégio de podermos abrir a tua palavra e ouvir a tua voz falando conosco. Peço que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo esse vídeo possa compreender aquilo que o Senhor tem para cada um neste momento, Pai. Que a tua palavra comunique verdades maravilhosas, benditas, transformadoras para cada um. Essa é a nossa oração, crendo no teu agir e no teu grande poder sobre a nossa vida e sobre tudo o que diz respeito a nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo na carta de Tiago. Então hoje nós começaremos a meditar no capítulo 3. Então eu te convido, se você está em casa, se você está no trabalho, onde quer que você esteja neste momento, te convido a meditar comigo nesse texto de Tiago, capítulo 3. Nós leremos o versículo 1 ao 12 e meditaremos nessa palavra. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós, para nos alertar, para nos exortar através deste texto. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meus irmãos, hoje então nós continuaremos nosso estudo e hoje Tiago nos faz refletir sobre a nossa língua, esse órgão tão pequeno, esse órgão que nós devemos cuidar tanto, porque através dele nós podemos abençoar vidas, podemos edificar vidas, mas também através dele nós podemos matar pessoas, nós podemos trazer condenação para o nosso corpo, para a nossa vida. A língua ela pode contaminar todo o nosso corpo. Como você tem usado a sua língua? O que tem saído dela, da sua boca? Tem saído palavras que edificam, que glorificam o nosso Deus, que trazem consolo, que trazem amparo, ânimo, ou tem sido uma boca que tem sido usada para destruir pessoas, para maldizer pessoas, para blasfemar o nome do nosso Senhor? Eu queria te convidar a refletir sobre isso. E hoje nós então falaremos sobre o cuidado com a nossa língua. O cuidado com a nossa língua. Esse é o tema que nós trabalharemos. E primeira coisa, nós veremos quais os perigos que a nossa língua nos traz. Quais são os perigos que o texto nos aponta, que a língua é responsável para trazer à nossa vida. E existem vários, e o primeiro deles é que aquele que foi chamado a ensinar e pregar deve tomar cuidado com o que fala. Pois esse, se falar e ensinar o que não deve, ou usar a língua de uma forma errada, será julgado com maior rigor. É o que diz no início do texto. Se nós olharmos, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Ou seja, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho, mas alguns ainda além. No meu caso, para pastorear, para pregar a palavra. Outros irmãos para ensinarem na escola dominical, para proclamarem o evangelho a grupos específicos. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós ensinamos, porque o texto diz: se nós fomos chamados para isso, nós teremos o maior juízo sobre nós, porque além de conhecer a palavra, nós estamos transmitindo essa palavra a outros. Então nós devemos transmitir essa palavra de forma íntegra, de forma verdadeira, de forma bíblica. Nós não podemos falar nada daquilo que Deus não quer que nós falemos, ou usar a nossa língua, ao invés de levar as pessoas para perto de Deus, para longe de Deus. Isso muitas vezes acontece, se nós não cuidarmos daquilo que nós ensinamos. E aí, na verdade, eu já incluo a igreja inteira. Por quê? Não somente aqueles que ensinam dentro da igreja, mas todos nós fomos chamados para proclamar o evangelho. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Esta ordem nós recebemos do próprio Jesus Cristo. Então todos nós como igreja temos essa responsabilidade. E pregar o evangelho é pregar aquilo que Deus quer que nós preguemos, não falar de coisas que não tem a ver com a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque pessoas estão ouvindo aquilo que nós estamos dizendo, e isso tem o poder de levá-las para perto de Deus, para caminharem com Deus, ou de afastá-las totalmente. Como você tem falado de Deus, o que tem saído da sua boca para as pessoas às quais você tem contato? Tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Vamos zelar por isso, que da nossa boca saiam palavras de ensino verdadeiros, de ensino bíblico, que falemos e ensinemos somente aquilo que Deus quer que nós falemos. Nós vemos aqui que o texto nos diz que a língua, ela é difícil de ser dominada, né? Quando isso acontece, ela acaba dominando todo o corpo. Ou seja, se a gente não domina a língua, ela é capaz de dominar todo o nosso corpo. É um órgão tão pequeno, né? Assim como o texto diz, mas ela tem uma capacidade enorme, meus irmãos, de trazer benefícios para a nossa vida e para a vida de outros, como também malefícios para a nossa vida e para a vida de outros. A língua ela precisa ser dominada. Então o risco que nós temos é de perder o controle, o domínio sobre a nossa língua. Ou seja, começar a falar coisas que não deveríamos falar palavras sem pensar antes. No começo deste estudo de Tiago, a gente falou, em certo momento, no capítulo 1, sobre algumas coisas, dos perigos
que nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, questão de falar sem pensar, falar sem sabedoria, sem orientação divina. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque se nós não dominarmos a língua, ela nos dominará. E esse é um grande perigo. Nós precisamos dominar a nossa língua, aquilo que sai dela, não ela dominar a nossa vida e todo o nosso corpo. Eu vejo que a língua, ela nos leva ao orgulho. Esse é um outro perigo que a língua nos traz, vivermos de forma orgulhosa, porque diz aqui, né, que ela se gaba de grandes coisas, ou seja, é um órgão pequeno e que se gaba de várias coisas, de grandes coisas. Ou seja, a língua, ela nos leva ao orgulho, ela nos leva a nos gabarmos de coisas que nós fazemos, achando que nós somos bons e autossuficientes o bastante para dominar a nossa vida, para fazermos o que nós queremos. E aquilo de bom que nós fazemos, nós muitas vezes nos gabamos com o nosso falar, nos mostrando às pessoas que nós somos bons. Na verdade, de forma enganosa, porque tudo aquilo de bom que nós fazemos não é graças a nós, é graças ao agir de Deus na nossa vida. Do ser humano, meus irmãos, não sai nada de bom, a não ser que sejamos usados como instrumentos do nosso Senhor. O ser humano por natureza é ruim, mas o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus é bom, e por isso muitas vezes Ele usa a nossa vida para mostrar a sua bondade a nós mesmos e a outras pessoas que estão ao nosso redor. Então cuidado, a língua pode nos levar ao orgulho, a nos gabarmos de várias coisas. Eu vejo que a língua, ela também é capaz de aumentar uma contenda. O texto diz aqui, né, como uma fagulha, né, de fogo, ela é capaz de incendiar uma floresta, uma selva inteira. Assim também é a língua. Ele diz aqui, a língua também é fogo. Às vezes, a língua, alguma palavrinha que você lance, uma pequena fagulha, é capaz de começar uma grande contenda, ou de aumentar uma contenda que já existe. Meus irmãos, o cristão não foi chamado para alimentar contendas, o cristão foi chamado para ser um pacificador. Ou seja, o cristão foi chamado para lançar palavras que cessem qualquer contenda, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja até mesmo dentro da igreja. Nós não fomos chamados para alimentar contendas. Pense nisso, coloque isso no seu coração. Se alguém chegar a você se queixando ou discutindo com alguém, você não pode ser aquele que alimente isso. Você tem que ser aquele que cesse qualquer tipo de mágoa, de contenda, de brigas. Nós precisamos ser pacificadores. Então, um outro perigo, né, que o texto nos aponta é isso. Cuidado para que a nossa língua não seja usada para alimentar contendas, para, ao invés de trazer paz, traga mais guerra ainda naquele ambiente, naquele lugar, naquela vida. Cuidado, meu irmão, com o que você fala em momentos. Às vezes você é chamado para participar de momentos onde existem brigas, ou até mesmo dentro da sua casa, né? Às vezes você está participando de um momento, de uma discussão. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque ao invés de melhorar a situação, pode complicar ainda mais a situação, o que você tem vivido. Então preste atenção nisso. E aqui diz também que ela pode contaminar todo o corpo. Ela é um mundo de iniquidade. Meu irmão, aquilo que nós falamos pode contaminar todo o nosso corpo. O que você tem falado, como você tem lidado com a sua língua, o que tem saído da sua boca, isso é tão sério e tão importante você ficar ciente e vigiar com relação a isso, porque pode trazer malefícios para toda a sua vida, para o seu corpo e para todo o seu viver, para a sua caminhada. Como você tem falado, o que você tem falado. Preste atenção, meu irmão, a língua ela pode contaminar todo o corpo. Se falamos coisas ruins também estarão nos afetando. Se falamos coisas boas também farão parte da nossa vida. Pense nisso. E o texto diz, dela pode sair bênção como maldição. Você já parou para pensar nisso? Talvez eu e você já fizemos isso. Com a mesma boca que nós adoramos a Deus, que nós vamos ao culto, oramos, louvamos, até pregamos, com a mesma boca nós maldizemos pessoas, nós blasfemamos com o nosso falar, o nosso Deus. Isso muitas vezes acontece na nossa vida. Da nossa boca saem muitas vezes palavras que edificam, que consolam, que animam, mas também palavras que maldiçoam,
e que até mesmo matam pessoas. Você sabia que palavras, elas machucam, às vezes muito mais do que uma agressão física? Talvez você já foi alvo disso. Alguém disse algo para você, ou falou algo que te magoou tanto, que você falou, nossa, mas isso machucou demais. E talvez você ainda esteja machucado por causa disso. Machucou muito mais do que se a pessoa tivesse te dado um tapa na sua face. Cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. São palavras que edificam, ou são palavras que maldizem, que amaldiçoam pessoas. E o texto diz, nós muitas vezes fazemos isso, lançamos dois tipos de palavras, aquelas boas, que abençoam, e aquelas que amaldiçoam. Mas ele diz, não é para ser assim. O cristão não pode ser desse jeito. Aquele que segue Jesus não pode fazer dele jorrar água boa e água ruim. Ou seja, não tem como sair água amarga e água doce da nossa boca, da nossa fonte. O cristão, meu irmão, não tem essa opção de falar coisas ruins, ou de sair coisas profanas, ou coisas que amaldiçoam da sua boca. Não tem essa opção, porque se nós somos uma fonte boa, que Jesus nos transformou, nós temos a obrigação de falar, de proclamar somente coisas boas para as pessoas. Temos a obrigação de falar de Deus, falar de coisas que tragam esperança, tragam vida, não que tragam morte, não que gerem feridas nas pessoas. Pense nisso. O que você tem falado para algumas pessoas? Será que você tem falado não somente para elas, mas delas para outras pessoas? Tome cuidado com fofoca, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Às vezes você está matando uma pessoa para outras pessoas pelo jeito que você tem falado dela. As pessoas vão olhar para ela e falar, nossa, mas aquela pessoa é assim. Mas nem conhece ela, mas só pelo que você tem dito dela. Cuidado. Ao invés de criticar, vai lá e ajude. Ao invés de apontar o erro, vai lá e ajude a pessoa a corrigir o erro. Nós precisamos disso. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos usar a nossa boca como uma fonte que jorra água pura, doce, que purifica as pessoas, que traz alegria aos corações abatidos, que traz consolo, refrigério para aqueles que tanto precisam. Essa é a função da nossa língua. Cuidado, esse é um outro perigo, um grande perigo. E certa vez, João Calvino, reformador, teólogo, muito conhecido, disse: não há nada mais escorregadio ou descontrolado que a nossa língua. Tome cuidado, meu irmão. Às vezes você consegue controlar os seus olhos, os seus ouvidos, o seu pensamento, mas às vezes você não consegue controlar a língua. Sabe por quê? Porque ela é um órgão difícil de ser dominado. Difícil, mas não impossível. Aqui está a questão. É difícil de controlar a língua muitas vezes? Sim. É difícil nós falarmos sempre coisas boas, jorrar de nós água boa, doce? Sim, mas não é impossível, meu irmão, porque o próprio Deus nos ajuda nisso. O seu Espírito Santo está conosco. O fruto do Espírito, o qual nós vivemos, que são aquelas atitudes que nós precisamos ter, que são geradas em nós na conversão, fazem parte da nossa vida, e isso nos possibilita a usar a nossa língua de forma boa. Então, diante disso, depois de vermos todos esses perigos que a nossa língua pode trazer para nós, quais são as atitudes que devem ser tomadas para nós dominarmos a língua e usarmos ela para o bem, para glorificar o nosso Deus e para abençoar pessoas? Com relação àqueles que ensinam, como foi o primeiro perigo, eu vejo que aqueles que ensinam precisam ensinar com sabedoria, precisam falar aquilo que as Escrituras nos pedem para falar de forma sábia e corajosa. Às vezes a gente quer ser politicamente corretos, e às vezes ao invés da gente confrontar pessoas, não com a nossa forma de pensar, mas com a palavra de Deus, a gente deixa as pessoas viverem da forma que elas querem, e elas acham que o cristianismo é algo banal, é algo que pode ser vivido de qualquer forma, ao invés de nós corrigirmos essas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, você que ensina, você que proclama o Evangelho, na verdade é uma obrigação de todos nós, mas você que faz isso de forma específica, dando aula, ensinando na sua casa, evangelizando alguém,
Fale com sabedoria e com ousadia e com coragem. Seja dando aula, pregando, evangelizando, que falemos aquilo que Deus quer que falemos para as pessoas. Nem que a primeiro momento a pessoa fique brava com você, mas é melhor nós termos inimizades falando a verdade do que amizades proclamando a mentira. Pense nisso. Quando nós ensinamos de forma errada, nós estaremos trazendo juízo para a nossa vida e também para aqueles que nós estamos ensinando. Pense nisso. Cuide da sua língua, cuide da forma que você tem ensinado as pessoas. Uma outra atitude é pedir que o Espírito Santo guie a nossa boca naquilo que nós falamos. Peça. Eu sei que é difícil, por isso que eu disse que é difícil, mas não é impossível, porque o Espírito Santo é o único que pode nos orientar, nos guiar, controlar a nossa língua, refrear a nossa língua. O refrear tem a ver com aquilo que a gente faz com o animal, quando a gente quer que ele pare, a gente puxa. E o Espírito Santo é aquele que pode fazer isso na nossa língua. Quando a gente for lançar uma palavra que não é para ser lançada, falar algo que não vai edificar, peça para o Espírito Santo te refrear, ou seja, ele parar isso, ele te impedir de lançar essas palavras. E ele é o único capaz de fazer isso, meu irmão. Não são pessoas, não é somente a nossa força de vontade, mas é o Espírito Santo que nos ajuda. E nós devemos usar a nossa língua também de forma humilde, ao invés de arrogante e orgulhoso. Um dos problemas e perigos que nós vimos ali acima é de sermos levados a ver uma vida orgulhosa através do nosso falar. Mas peça para Deus usar a sua boca para trazer humildade, para trazer amor às pessoas, para lançar palavras de misericórdia, de graça, palavras que mostram que você e eu somos pessoas pequenas e falhas e que são totalmente dependentes de um Deus que é bom, poderoso e que está conosco o tempo todo. Use sua boca então de forma humilde, não de forma orgulhosa. Peça para Deus trazer na sua boca palavras de paz ao invés de palavras de contenda. Não alimente brigas, meu irmão. Antes, acabe com elas pelo seu falar. Haja de forma pacificadora, de forma mansa. Cuidado com o que você fala. Como eu disse, você pode talvez estar apartando uma briga ou mediando uma briga, uma contenda de pessoas que estão ao seu redor. Use palavras que acabem com essa briga, que tragam reconciliação. É difícil, mas não é impossível. E se porventura você está participando de uma briga, de um momento de contenda, seja você aquele instrumento de pacificação. Seja você um pacificador e acabe e cesse essa briga com palavras de paz, de perdão. Faça isso, meu irmão. Você vai ver como que sua vida vai ser uma vida cheia de paz, cheia de alegria, porque as brigas não mais te atingirão, porque você vai cessar essas brigas com o seu falar. Peça ajuda, peça para que Deus te ajude, para que o Espírito Santo desenvolva esse espírito de pacificador, essa bem-aventurança na sua vida, no seu falar. E nós vemos que nós precisamos ter domínio próprio, precisamos pedir e desenvolver esse domínio próprio, porque quando nós temos o domínio próprio, quando essa virtude do fruto do Espírito faz parte da nossa vida e nós a praticamos, é muito mais fácil nós mesmos controlarmos a nossa língua, refrearmos ela nos momentos que são precisos. Busque por autocontrole, por domínio próprio. Faça isso, peça ajuda. Eu sei que talvez essa atitude, essa virtude do fruto seja uma das mais difíceis. Quando nós estudamos isso lá atrás, nós comentamos isso, Eu acho que o domínio próprio é uma das coisas mais difíceis, porque nós temos que brigar, sabe com quem? Com a nossa própria carne, com a nossa própria vontade. E muitas vezes nós somos fracos e não queremos enfrentar essa batalha contra o nosso eu, até porque isso vai trazer um mal-estar para nós, porque nós não estaremos fazendo aquilo que nós queremos, que a nossa carne pede para nós fazermos. Mas isso é preciso, meu irmão, minha irmã. Guerreie contra a sua carne todos os dias. E nós não guerreamos sozinhos. O Espírito Santo é quem nos ajuda nessa guerra e nos dá a vitória sobre a nossa carne. Então, busque por domínio próprio, porque dessa forma a sua língua será controlada, será refreada e será usada para proclamar verdades benditas que trazem vida para você e para aqueles que estão ao seu redor. E eu vejo que uma coisa que nós precisamos pedir para Deus também é perdão todos os dias, porque nós vemos que a língua ela é um mundo de iniquidade.
Os irmãos, tome cuidado, né, com aquilo que você tem feito através do seu falar. Como você tem usado a sua língua? Como você tem pecado através do seu falar? Tome cuidado com isso. Hernandes Dias Lopes, pastor muito conhecido, certa vez disse: nossa língua deve ser medicina que cura, não veneno que mata. Como nós temos usado nossa língua, meus irmãos? Temos usado ela para trazer cura às pessoas ou veneno? Temos falado coisas que não deveríamos e temos matado pessoas com o nosso falar. Use sua língua para transmitir vida e não morte. Fale palavras que edificam e que não maldizem as pessoas. Deixe, meu irmão, de falar palavrões. Você tem esse costume? Ah, pastor, às vezes sai um palavrão. Meu irmão, controle isso. Não permita que isso saia da sua boca. Você é uma pessoa transformada, você foi alcançado por Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em você. Palavras assim não devem fazer parte do seu vocabulário, nem mesmo imaginar coisas assim. Quem dirá dizer coisas assim? Elimine os palavrões da sua vida, por menor que você ache que eles sejam. Tire isso da sua vida, meu irmão. Pare de usar também a sua língua para mentir. Como eu disse, acho que até domingo passado, uma dessas pregações últimas, como que o pecado da mentira é um dos mais comuns no nosso meio. E não deve ser assim. Mentira a gente usa todos os dias. Todos nós muitas vezes usamos. Aqueles que dizem existe a mentira do bem e do mal. Não existe. Tudo é mentira, tudo é pecado. Tire a mentira do seu dia a dia, da sua boca, da sua língua. Que você não profira mais mentiras, mas somente verdades. Pare de fofocar, meu irmão, minha irmã. Fofocar é falar mal, falar de alguém sem essa pessoa saber. Falar algo para uma pessoa ou compartilhar um problema de uma pessoa para outra a fim de ajudá-la, de apoiá-la, de suportá-la é uma coisa. Isso é o certo, nós devemos fazer isso, compartilhar problemas de outros para que um grupo de pessoas possam ajudar aquela que está necessitando. Agora, somente falar de problemas, criticar, apontar o dedo, isso não vai trazer benefício nenhum para aquela vida, e o nome disso é fofoca. Meu irmão, minha irmã, temos que tomar muito cuidado com isso. Se você está falando de alguém e não está tendo a intenção de ir ajudar essa pessoa, porque primeiramente, quando a gente vê um problema numa vida de uma pessoa ou uma falha que ela está tendo, a primeira coisa que nós devemos fazer é ir falar com a pessoa. Se a gente já não faz isso, a gente já está errado. E ainda mais se a gente começar a falar dessa pessoa, dos seus problemas, das suas falhas, dos seus pecados, que às vezes são tão explícitos para os outros, nós estamos pecando, nós estamos maldizendo essa pessoa, nós estamos matando essa pessoa, meus irmãos. Cuidado com a fofoca. Use sua boca para ajudar, para buscar ajuda às pessoas, não para falar somente mal delas. Tome cuidado com isso. Cuidado com as heresias. Aquilo que você fala que é de Deus, mas na verdade não é de Deus. Busque saber primeiro se aquilo que você está dizendo realmente é o que Deus pensa. Não adianta a gente colocar Deus no meio dos nossos pecados, achando que Ele está nos abençoando, que Ele não está. Tome cuidado com isso. Deus, Ele não está, Ele não compactua conosco quando estamos pecando. Como eu sempre digo, Ele ama o pecador, mas não o pecado. E pare de falar heresias, de falar que Deus está abençoando aquilo que você está fazendo, que você sabe que é pecado. Deus não está nisso. Paremos de falar heresias. Use sua língua para glorificar a Deus, para trazer palavras de Deus. Cuidado, às vezes a gente tem aquele costume de falar algo, que às vezes é um ditado popular, que é uma frase que todo mundo fala, e falar que está na Bíblia. Não está, cuidado. Já várias vezes nós nos deparamos com pessoas assim. Não, pastor, porque isso está na Bíblia. Eu falei, meu irmão, onde isso está na Bíblia? Não, por quê? Eu falei, aonde? Ah, não sei. Eu falei, então vamos procurar? Não acha, porque não é bíblico. Cuidado, meus irmãos, com a heresia. A heresia, ela mata a nossa fé. A heresia, ela afasta pessoas de Deus. Cuidado. Se você for falar de coisas de Deus, fale daquilo que você conhece, que você sabe. Se você não sabe nada da palavra, então te aconselho a procurar a palavra e estudá-la, para que você fale coisas de Deus, coisas da palavra, coisas que você tem lido e meditado. Amém, meu irmão? Não fale aquilo que não edifica. Não fale aquilo que fira as pessoas. Fale somente palavras que edificam. Se você pensar e falar, nossa, isso que eu vou falar não vai beneficiar em nada aquela vida, não vai ajudar em nada, então não fale. Muitas vezes, meus irmãos, a forma que nós usamos melhor a nossa língua, sabe qual é? Fechando a nossa boca e não falando nada.
Muitas vezes essa é a melhor atitude que nós podemos ter para não pecar, para não trazer malefícios para a nossa vida e também para não atrapalhar a vida de outras pessoas. Muitas vezes o silêncio é a melhor forma que nós lidamos com situações. Muitas vezes a nossa língua ela não é nem para ser usada, é para ficar guardada dentro da nossa boca e com a boca fechada, para não sair nada de ruim dela. Agora, no momento que você abrir, você abre e fala com sabedoria, fale com coragem, fale aquilo que Deus quer que você fale. Fale palavras que edificam, que trazem cura, que trazem vida às pessoas. Que seja assim, meu irmão. E a última coisa que eu vejo diante de tudo isso, nós falamos dos cuidados da língua, mas sabe o que nós precisamos cuidar antes da língua? Que afeta a nossa língua? Cuidar do coração. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Nós só expressamos com o nosso falar aquilo que já está enraizado no nosso coração. Então tome cuidado. Olhe para o seu coração, o que você tem guardado no seu coração, o que você tem alimentado no seu coração, porque é isso, é aquilo que está lá dentro, que vai ser expressado nas palavras. Se você está buscando Deus, se você está se enchendo com coisas de Deus, com a palavra de Deus, se você tem alimentado seu coração com aquilo que é bom, aquilo que é do alto, com certeza sua boca será usada para dignificar o nosso Deus, para honrar o nosso Deus, para abençoar pessoas. Mas se você está guardando rancor, vingança, se você está guardando pecados sem confessar, se você está guardando raiva, ira dentro do seu coração, isso vai ser expressado no seu falar. Então, para que possamos usar a nossa boca de uma forma perfeita, que agrade a Deus e que abençoe pessoas, cuide do seu coração, olhe para o seu coração e veja o que tem nele. Para você ter uma língua saudável e abençoada, você precisa ter um coração saudável e abençoado. E nós só temos um coração assim se nós entregamos ele todos os dias nas mãos de Deus, para que ele venha purificar, para que ele venha limpar nosso coração e nos devolva de forma renovada, um coração puro e fortalecido para vivermos nosso dia a dia. Que seja assim, meu irmão. Então, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, tome cuidado com aquilo que você tem falado, analise a sua vida, analise as suas atitudes e que nós, como cristãos, possamos ser bênção, canal de bênção neste mundo, não de maldição. Que possamos levar pessoas a Cristo e não afastá-las dele. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ficar guardada aí no seu coração, e não somente guardada, mas que você pratique. Comece agora mesmo a prestar atenção naquilo que você tem falado, de que forma você tem usado a sua língua, aquilo que tem saído da sua boca. E peça ajuda de Deus, do Espírito Santo, para te ajudar o tempo todo. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Te convido aí onde você está a refletir sobre aquilo que foi dito, até mesmo aquilo que te confrontou. Isso é muito bom, porque a palavra, quando nos confronta, ela nos leva à mudança, nos leva a corrigir coisas. E isso é muito bom. Agradeça a Deus por esse tempo e peço para Ele te ajudar neste momento. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra que fala aos nossos corações, que nos desafia, nos confronta, Pai, a fim de nos aperfeiçoar, a fim de nos amadurecer na fé, a fim de nos levar a sermos parecidos com Cristo, Pai. Obrigado. Obrigado por esse texto, por essa palavra que o Senhor trouxe hoje, com relação aos cuidados que nós devemos ter com a nossa língua, com a nossa boca, com as palavras que saem de nós, Pai. Obrigado que o Senhor nos alerta com os perigos que ela pode nos trazer, que a língua nos traz, mas ao mesmo tempo o Senhor traz a solução. O Senhor traz a fonte onde nós podemos buscar ajuda para usar a nossa língua, a nossa boca de forma abençoada, de forma poderosa. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo que habita em nós nos proporciona vivermos de uma forma melhor, nos proporciona transformação todos os dias, nos ajuda em meio aos desafios que nós temos diante de nós. Obrigado porque sabemos que é o Espírito Santo que nos ajudará a olhar para o nosso coração, a ver o que há de mal nele, entregar ao Senhor e receber de Ti um coração purificado, fortalecido, abençoado, Pai, que nos ajudará a transmitir palavras abençoadas também. Use a nossa boca, Pai, nossa língua, como cristãos, para glorificar o Teu nome cada dia e também para proclamar as boas novas de salvação que trazem esperança, que trazem vida a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude e nos use para a honra e glória do Senhor. E nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. E reflita, pense e pratique aquilo que você aprendeu hoje. Amém, queridos?
Que Deus possa te abençoar, te dar um domingo na presença dele. E nos vemos logo mais à noite no culto para adorarmos e buscarmos ainda mais o nosso Deus. Fiquem na paz, Deus abençoe a cada um e um grande abraço.